Capítulo 1. Quem veio aqui adorar o nome do Senhor? Diga amém. Amém. Continuemos fazendo isso então. 1 Pedro, primeiro é o capítulo. 2 Pedro, capítulo 1. Nós iremos ler dos versos 3 ao 11. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Visto como pelo seu divino poder, Ele nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e poder, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por meio delas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé o poder, com o poder, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, como a fraternidade, o amor. Porque se essas coisas existirem em vocês e vos for aumentadas, fazem com que não sejais mais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, é neste nome, Jesus Cristo, que nós tributamos a Ti todo louvor, toda a glória e toda a exaltação. Nós Te louvamos, Senhor amado, porque temos o privilégio de adentrar neste lugar, confiadamente, que o Senhor nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nos redimiu, nos livrou da lei, do pecado e da morte, e nos elegeu em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, Senhor amado, e nos deu um novo nome, e nos, Pai amado, com Ele, pelo seu sacrifício, e a fé que o Senhor nos concedeu, nos dá, meu Deus, o pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos entrar neste lugar, Senhor amado, para adorar o Teu santo nome, com tudo o que somos e com tudo o que temos. Obrigado, Senhor amado, porque sabemos disto,
e atribuímos a Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor e exaltação. Senhor amado, e temos o privilégio também de saber que o Senhor está neste lugar, recebendo o nosso culto e adoração. Te pedimos mais uma vez, Senhor amado, que o Senhor possa nos confrontar com a Tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, edificando-nos, manifestando do Teu poder e da Tua glória no meio da Tua igreja. E em tudo, o Teu nome seja em nós e por meio de nós glorificado neste mundo. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Dá um pouquinho só mais de retorno para mim aí, por favor. Meus irmãos, nós entendemos que a igreja sempre enfrentou desafios em todos os tempos. Todos os tempos. A igreja sempre enfrentou desafios. Mas sabemos também que o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou pelo seu evangelho, pela revelação do seu Filho, e nos preparou, antecipadamente sempre nos avisou dos inúmeros desafios que nós enfrentaríamos, e mais do que isso, nos capacitou para vivenciá-los a cada instante na nossa vida. Eu sei que aí na frente deve estar ótimo, mas aqui no retorno eu estou quase sem ouvir nada, viu, Lucas? Ajuda aí, por favor. Quando nós lemos, nós já falamos sobre isto desde domingo passado. Quando nós lemos as cartas, a primeira e a segunda carta de Pedro, Pedro vai falar na primeira carta dos desafios externos. Pedro escreve, está ótimo agora, tá beleza. Pedro vai escrever então para uma igreja que está passando por perseguição. Pedro vai escrever para uma igreja que está enfrentando perseguição, perigo de morte. E também muitos cristãos estão morrendo por causa da perseguição de nações e de povos que não têm o temor de Deus e perseguem a igreja, e o inimigo da igreja está agindo contra a igreja para tentar esfriar a fé dos irmãos, e com muita dor, com muita perseguição, com perdas de uma nação que caça os bens dos cristãos, que tira os bens dos cristãos, por perdas irreparáveis. Então Pedro vai escrever a primeira carta justamente falando desses desafios e fortalecendo a fé daqueles irmãos, e a resposta de Pedro para aqueles desafios é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda carta, o inimigo agora é íntimo, o inimigo agora está na igreja, que são os falsos mestres, as falsas doutrinas, que causam dúvida, que tentam impor outras coisas além do Evangelho para que aquelas pessoas se sintam salvas. E muitas doutrinas, muitos falsos evangelhos, muitas falsas boas novas, muitas falsas doutrinas estão causando. E isso é um grande desafio de Pedro na segunda carta. E justamente para responder aos falsos mestres, responder à igreja, para trazer uma resposta ao gnosticismo, por exemplo, que exaltava o conhecimento, os mistérios,
e divinizava o conhecimento, Pedro então vai dizer que o Evangelho basta, o Evangelho somente e nada mais. E ele vai justamente nessa segunda carta fazer pelo menos 3 coisas. Vai trazer aos irmãos, ou vai exortar os irmãos a lembrar do Evangelho. Vai exortar os irmãos e vai dizer que os irmãos devem crescer no Evangelho. E eles devem perseverar. Ao longo dessa carta, ele vai instruir os irmãos dessa forma. E vai lembrar o Evangelho, vai mostrar que os irmãos devem crescer no Evangelho e, sobretudo, vai trazer a memória dos seus leitores e vai exortá-los dizendo que eles devem persistir nas promessas do Evangelho. E nesse texto, propriamente dito, ele vai falar sobre a supremacia, sobre a suficiência e as dádivas do Evangelho. Ele vai falar sobre o crescimento no Evangelho, ele vai falar das promessas do Evangelho, nesse texto especificamente. Essa semana eu recebi um PDF que um colega me mandou, de um livro de C.S. Lewis, e eu recomendo esse livro, e eu comecei a ler no PDF. Não tenho o costume de ler, eu tenho dificuldade para ler qualquer coisa digital, eu tenho dificuldade, para mim tem que ter o papel, eu gosto de ouvir o barulho das folhas, eu gosto de sentir o cheiro do livro, mas esse livro muito interessante, e eu comecei a lê-lo, e C.S. Lewis, de uma maneira até cômica, vai tratar da vida cristã e da religião de uma maneira muito leve, né? E C.S. Lewis, para quem não sabe, é o mesmo autor de Crônicas de Nárnia, né? Alguns talvez vão lembrar somente desses escritos dele, porque são mais conhecidos, até por causa da série de filmes, as Crônicas de Nárnia. E nesse livro, o livro é Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Em uma dessas cartas, esse demônio chefe, esse tio, ele se intitula como tio, não sei quem, nome complicado lá, ele vai orientar o demôniozinho, o aprendiz de demônio, o discípulo de demônio, que está preocupado porque um dos seus seguidores, um daqueles que ele perturbava e tentava levar para o seu mundo, para o seu lado, um dos seus clientes se converte ao Evangelho e está na igreja. E ele então escreve: eu vou tirar ele da igreja, eu vou desviar ele. E esse tio, esse professor, esse supervisor desse demônio, ele vai dizer: não faça isso. Faça ele entender que ele não precisa sair da igreja, que a igreja é boa, que Jesus é bom, que o Evangelho é bom, mas ele precisa de mais alguma coisa. Tente colocar na cabeça dele que ele precisa do Evangelho, precisa estar na igreja, e ele precisa também defender uma ideologia, uma causa social. Diga que coloque na cabeça dele que ele não precisa sair da igreja, mas ele precisa estar na igreja, ele precisa do Evangelho, mas ele também precisa de diversões para ele ser feliz. Ele precisa do Evangelho e de enriquecimentos. Ele precisa de Evangelho, mas também
de divertimentos diversos. Ele precisa do evangelho e mais alguma coisa. E o que a igreja a que Pedro escreve está vivendo, o desafio é justamente este. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam crer no sacrifício de Jesus, mas isso não é suficiente. Vocês precisam também seguir, e no caso aqui das muitas outras doutrinas, vocês precisam também do judaísmo, das práticas judaizantes. Vocês precisam também do evangelho, mas vocês precisam também do conhecimento cultural, dos mistérios, conhecer os mistérios de todas as coisas. E Pedro vai dizer: não, vocês não precisam conhecer mais nada, porque o conhecimento já foi dado para vocês, o conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. E nós falamos na semana passada que o propósito de Deus para nós, para a vida cristã, é conhecê-lo, conhecer a Deus, e em nós ser formado o caráter de Jesus, sermos imitadores de Jesus. Pedro vai trazer essa resposta dizendo que o evangelho é suficiente. Pedro fala da suficiência do evangelho e das dádivas do evangelho. Versículos 3 e 4, que diz assim: visto como pelo seu divino poder já nos têm sido doadas ou dadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, ou uma vida piedosa. Mas Pedro faz questão de separar vida e piedade, e o propósito dele nós já falamos aqui. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para ou por sua própria glória e poder, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro está dizendo aqui, dando resposta para essa igreja diante dos desafios, é que eles não precisavam de mais nada. Eles já tinham o evangelho, a revelação de Cristo Jesus. E que sobre isso, sobre tudo, Pedro vai falar nesses 2 versículos justamente da suficiência do evangelho e das dádivas. O que é que o evangelho acrescenta, qual é o efeito do evangelho e o que é que ele nos acrescenta para aquilo que é necessário, aquilo que precisamos para a vida eterna. Nós já temos revelado em Cristo Jesus, o conhecimento de Jesus. E quando o gnosticismo estava dizendo que verdadeiramente iluminados e salvos eram aqueles que conheciam os mistérios, o conhecimento, tinham o conhecimento profundo de todas as coisas, e esses sim eram iluminados, esses sim eram especiais, e que todos precisavam estudar e ver e buscar esse conhecimento. Pedro está dizendo: não, vocês já têm o conhecimento que vocês precisam, o conhecimento de Jesus, do evangelho revelado em Cristo Jesus, e ele é suficiente na salvação de vocês. Vocês só precisam do evangelho e nada mais. E Pedro vai falar que não somente esse evangelho é suficiente, e ele faz questão de dizer: olha, tudo que nós precisávamos conhecer, saber, tudo que nos era necessário para a vida e a piedade. Não somente a vida do dia a dia, a nossa vida um com os outros, na sociedade, a vida que vivemos,
nós já recebemos todas as instruções, todas as revelações do Evangelho, e ele atende a essas necessidades, mas também a vida diante de Deus, a vida material, a vida do dia a dia, a vida real e a vida espiritual diante de Deus. E aliás, elas não andam separadas, é a mesma coisa, não tem como separar a vida do dia a dia, e nós estamos acostumados a receber esses ensinamentos, a ter esse pensamento. Parece que nós podemos viver uma vida, então ninguém tem nada a me ver como eu vivo lá fora, como é que eu lido com o trabalho, como é que eu lido com vizinhança, como é que eu lido com o dia a dia. Não, mas a minha vida espiritual de Deus é outra coisa, e a minha vida particular não tem nada a ver, são exatamente a mesma coisa. E para vivermos essa vida piedosa, essa vida do dia a dia, e essa vida diante de Deus, essa vida material e a vida espiritual, já nos foi dado o Evangelho, e Ele é suficiente, e Ele é a resposta para todas as coisas da nossa vida. E aí ele vai falar sobre este poder, e esse Evangelho, esta graça, é de graça, é provindo de Deus. Esta fé, essa suficiência do Evangelho, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que Jesus fez por mim, primeiramente. E ele vai falar sobre, Pedro vai falar, olha, e ele nos deu por seu divino poder. Que poder é esse? De que poder ele está falando? Que poder é esse que Deus nos deu? Do que Pedro está se referindo? Que poder é esse? E obviamente que esse poder e esta promessa refere-se à mensagem da cruz. Paulo, falando sobre isso, ele fala de uma maneira diferente. E ele diz, porque não me envergonham, Romanos 1, 16, se não me engano, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo ainda, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, esse eu faço questão de ler e não apenas recitar. 1 Coríntios capítulo 1, e o verso de número 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para todos que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Deus, pela mensagem da cruz, Deus, pelo Evangelho do seu Filho amado, revelou a nós o seu poder, o poder de Deus, também nos trouxe todas as dádivas, nos salvou por sua graça, pelo seu poder. E o poder, a suficiência do Evangelho é tremenda e alcança as nossas vidas, e é pelo seu divino poder, pela sua graça, o Evangelho nada mais. Nós só precisamos de Cristo, nós só precisamos do Evangelho, nós só precisamos crer na suficiência do sacrifício de Jesus, e isto nos foi dado pela graça maravilhosa do Senhor. O Evangelho e nada mais. No entanto, Pedro não para aí. Ele fala da suficiência do Evangelho. Mas uma vez que fomos salvos, e como nós acabamos de falar de Paulo se referindo à mensagem da cruz, que para aqueles que não creem é loucura. A mensagem da cruz, e qual é a mensagem da cruz? De um Deus que se faz homem.
e é levado à cruz, revelando o seu amor. Isto é loucura, isso é inconcebível na vida do judeu. Isso era inconcebível, era loucura. Como aceitar isso? Não era isso que nós esperávamos. E Paulo vai então dizer, uma vez, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não crêem, mas para aqueles que creem, para aqueles que têm essa fé salvadora, que foi concedida pelo Senhor, que foi dádiva do Senhor na nossa vida, é o poder de Deus, é obra de Deus. Nós só precisamos crer no Evangelho. Mas infelizmente, talvez, alguns não entendem isso. E acham que Jesus já morreu por mim, Jesus já fez o sacrifício. Eu já sou livre em Jesus Cristo. E aí Pedro vai dizer, olha, se de fato vocês foram salvos por esse Evangelho, se de fato vocês foram impactados pelo poder desse Evangelho, se de fato vocês conheceram o poder desse Evangelho, vocês precisam crescer nesse Evangelho. E ele vai falar sobre o conhecimento ou o crescimento no Evangelho. 5-9 do texto em apreço. Diz assim: por isso mesmo, parafraseando, tendo em vista que Deus revelou Jesus Cristo, tendo em vista que o propósito de Deus é que vocês, em vocês foi gerada, que vocês pareçam com Jesus, que vocês conheçam a Deus, e Ele se revelou no seu Evangelho, na pessoa do seu Filho, tendo em vista que Ele já, com o seu poder, Ele já nos deu essa fé salvadora, com o seu poder Ele nos alcançou, nos redimiu, nos salvou, tendo em vista que nós somos libertos dos nossos pecados, tendo em vista que nele nós fomos justificados, tendo em vista que Ele revelou a sua graça a nós, e Ele nos deu as suas, e Pedro usa aqui, coloca no grau superlativo, a sua muito grandes promessas, tendo em vista que pelas promessas do Senhor e pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, foi em nós gerado o caráter de Jesus, e nós somos co-herdeiros com Ele entre muitos irmãos, e nos livrou de toda a corrupção do pecado e das paixões deste mundo. Sendo assim, irmãos, ele diz no versículo de número 5, façam o seguinte: reúnam forças, se esforcem, sejam diligentes e associem a fé de vocês. A fé que nós temos não é nossa, ela foi nos dada. A fé salvadora é mérito exclusivo de Deus, e Ele que nos deu, e nós não precisamos acrescentar nada à fé para que nós sejamos salvos, mais uma vez que fomos salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Então se esforcem, sejam dirigentes, para que vocês possam crescer pelo Evangelho. Cresça pelo Evangelho como? Associando a fé, o poder, o esforço de vocês, o conhecimento, acrescente aí domínio próprio, acrescente aí perseverança, acrescente aí vida piedosa ou piedade, acrescente aí esse amor fraterno, o convívio de vocês. Isso tudo é maneira de vocês crescerem, se esforçarem, crescerem no Evangelho, com amor, com a fraternidade e o amor. Porque se essas coisas existirem em vocês, se vocês se esforçarem, se vocês se empenharem, se vocês cooperarem
por aquilo que o Senhor já fez em vocês. Vocês já são salvos. Em outras palavras, Pedro está dizendo: olha, agora vocês precisam se esforçar para viver em gratidão e ter uma vida condizente com o novo status de vocês. Ele não está afirmando aqui que se nós esforçarmos nós iremos ser salvos, não, porque nós já fomos salvos. Nós devemos nos esforçar, porque tudo aquilo que é necessário para que nós vivamos com essa vida de salvos, de libertos em Jesus Cristo, já nos foi providenciado. Então nós precisamos, irmãos, nos esforçar para crescer no Evangelho. E como é que eu faço isso? Procurando conhecer o Senhor cada vez mais, através da sua palavra, vivendo uma vida, levando a vida cristã a sério, com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor já me deu tudo o que eu preciso para viver uma vida agradável a Ele, porque eu não preciso fazer mais nada de sacrifício, eu preciso me esforçar, me exercitar, para cada vez mais eu seja fortalecido. O Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos santifica nele. E para que nós vivamos essa vida do céu, lá na eternidade, é necessário que nós nos esforcemos para viver essa vida aqui, na nossa vida. Para viver essa vida espiritual, para que cada vez mais sejamos fortalecidos e a cada dia acrescentando. E se vocês tiverem essas coisas em vocês, diz Pedro, não faltará nada para vocês. Se vocês se esforçarem desta maneira, pois aquele, versículo 9, pois aquele em que essas coisas estão presentes, ou não estão presentes, é cego, vendo somente o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. E o versículo 8 ele diz assim: porque se essas coisas existirem em vocês, e cada vez mais forem multiplicadas, forem aumentando com a prática, com o exercício de vocês, diariamente, constantemente, se vocês se empenharem, se esforçarem para evitar o pecado, se vocês se esforçarem, se vocês, por causa da gratidão e por causa do sacrifício de Jesus, se esforçarem para evitar o pecado, para a batalha espiritual, se exercitarem nessas coisas, numa vida piedosa, em uma vida de oração, em uma vida espiritual, em uma vida da prática, da leitura e da prática da palavra de Deus. Se vocês se empenharem nessas coisas, primeiramente vocês não serão infrutíferos. Vocês serão crentes frutíferos, crentes que vão influenciar no bom sentido da palavra, que olharem para vocês e vão ver que vocês são diferentes e vocês realmente vivem condizendo com aquilo que o Senhor vos chamou para ser. Então o conselho de Pedro para aquela igreja, para aqueles irmãos que estão vivendo desafios múltiplos, a resposta dele é o Evangelho, a suficiência do Evangelho. Mas também vocês precisam, entendendo que vocês não precisam de nenhum sacrifício mais, de nenhuma doutrina mais além do Evangelho, que vocês já são salvos, que vocês não precisam acrescentar nada a isso. Mas porque vocês são salvos, vocês devem se esforçar para crescer a cada dia e não ficar estagnado, parado, achando que tudo é uma vez salvo para sempre. Agora eu não preciso mais me esforçar, eu não preciso mais me santificar, eu não preciso mais viver uma vida no meu dia a dia, porque faça eu o que fizer, já sou salvo. Isto é a mentalidade de quem ainda não entendeu a graça e o poder da graça do Evangelho de Cristo Jesus, que vive de qualquer maneira.
Porque aqueles que são salvos, eles vão ser despertados para viver esta vida que agrada a Deus, porque cada vez mais que ele faz isso, ele vai crescendo, se esforçando. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ter disciplina no Evangelho. Sabe quando a gente vai para uma academia? Estou até precisando. Que você vai, aí você começa a alcançar os seus objetivos. Você começa devagar. E você, então, finalmente perde os quilos. Agora você precisa de massa muscular, né? De massa muscular, e você tem essa disciplina da boa alimentação, dos exercícios, cada vez mais você vai crescendo, você vai, e para manter aquela vida que já foi conseguida, obviamente, no caso nosso da academia, com relação a nós da academia, na verdade, se nós falarmos espiritualmente, nós já temos tudo que precisamos. O corpo definido, o que precisávamos, eu estou falando espiritualmente, metaforicamente, o corpo que precisávamos, o Senhor já nos deu, não é? E ninguém vai tirar isso de nós, mas eu preciso cada vez mais me exercitar, manter a disciplina, para que isso seja mantido, para que eu viva condizente, porque se eu não viver condizente com aquilo que foi me dado, sinceramente, eu nunca tive esse corpo, eu nunca entendi essa graça de Deus. E o Senhor nos orienta em sua palavra que o Evangelho é suficiente. Ele já nos deu todas as coisas, mas nós precisamos nos esforçar. Domínio próprio é nós que temos que ter, desenvolver. Disciplina nós temos que desenvolver. Temos que ser disciplinados em tudo o que fazemos para vencer essa batalha. Deus nos escolheu para ser santos, irrepreensível. E Pedro vai dizer isso nos versículos 3 e 4. Mas ele nos versículos 5 a 9 vai dizer como é que eu mantenho, que eu cresço nisso. É crescendo no Evangelho. De que maneira eu cresço no Evangelho, irmãos? Será que precisa a gente ainda especificar isso aqui? De que maneira que eu cresço no conhecimento do Senhor? De que maneira é que eu amadureço? De que maneira que eu desenvolvo a minha vida cristã ao ponto de cada vez mais ir amadurecendo, é estagnado, é parado, é fazendo de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, sendo esposa de qualquer maneira, esposa de qualquer maneira, sendo filhos desobedientes ou filhos estagnados que não pensam em nada, que não honram seus pais. É assim que a gente cresce no Evangelho? Não! Nós precisamos nos esforçar e crescer no Evangelho. E por último, Pedro fala da promessa do Evangelho. Versículos 10 e 11 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Confirme a sua vocação. Você já foi vocacionado, você já foi salvo, você já foi eleito em Cristo Jesus. Agora, confirme isto, crescendo pelo Evangelho. Porquanto, procedendo assim, vocês não tropeçarão. Se vocês se esforçarem, vocês poderão até tropeçar, mas será muito mais difícil.
muito mais difícil. E aí ele vai dizer: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino. A entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a promessa do Evangelho. Você foi chamado para ser salvo. E o Senhor dá essa garantia. O que Ele tinha que fazer, Ele já garantiu para que nós sejamos salvos. A promessa é essa. E eu acho, e neste momento, quando a gente lê isso aqui, dessa promessa do Evangelho, a gente é arremetido para a palavra, por exemplo, como de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1:16. Porque aquele que começou a boa obra em vós, completará até o dia em que Cristo se manifestar. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Ele tem cumprido todas as suas promessas. E o Evangelho nos dá essa garantia. O Evangelho cumpre essa promessa em nós. O Evangelho é suficiente e nos garante a entrada nos céus. Então, que venham os desafios. O Evangelho é suficiente. Que venham os desafios da vida. Eu quero crescer pelo Evangelho. Que venham os desafios, as dúvidas, as investidas do inimigo da igreja. Cada vez mais inserindo seus ensinos. Só muda só bota uma nova roupagem, mas a investida é a mesma. Todos os tempos a igreja teve desafios. Como, por exemplo, o arianismo hoje tem uma nova cara. É o que os testemunhos de Jeová defendem. Que Jesus não era Deus. Que Jesus era uma pessoa especial, apenas mais um profeta. Essas filosofias e marxismos, essas ideologias que cada vez mais vêm contra a igreja, vêm cercando a igreja. Então os desafios só mudam, às vezes botam uma nova roupagem, mas nós temos que saber que as promessas do Evangelho se cumprem, eles são suficientes, e nós só precisamos do Evangelho, nada mais, e a promessa nos garante que nós teremos entrada no reino dos céus, no reino de Cristo, e isso já foi implantado em nós. O que precisamos é nos esforçar a cada dia para viver esta vida enquanto aqui vivemos. Porque já foi nos garantido em Cristo Jesus. O Evangelho nos dá essa garantia. Eu faço questão. A palavra de Deus para mim e para você. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele completará, Ele terminará até a vinda de Cristo, a manifestação do seu Filho. Cristo já se manifestou e Deus completa a sua obra em nós. Ele começou a boa obra. E a garantia é que Ele não vai deixar nada pela metade. E Ele nos chama a confiar nas suas divinas promessas. E viver esta vida que lhe seja agradável. E eu concluo dizendo, a todos os desafios, a todas as suas lutas, a resposta é o Evangelho e nada mais. Coloquemos-nos em pé em nome de Jesus.